Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Muito bom dia para você. Começa agora o programa especial de derby. Daqui a pouco, Ponte Preta e Guarani, 6h30, no estádio Moisés Lucarelli. E aqui todos os detalhes deste clássico que mexe com a cidade e com toda a região. E aqui na tela da Band, uma vez mais, Edu Pinheiro. Bom dia para você, Edu. Um abraço, Batista, um abraço, amigos da Band. Batista, quanta alegria, quanta honra participar desse encontro hoje, exatamente hoje, 100 anos de derby, onde começaria uma rivalidade importantíssima para o futebol de Campinas. E mais uma vez, aqui a TV Bandeirantes, nessa cobertura, a Rádio Bandeirantes também. Afinal de contas, foi exatamente em 1939, esse mesmo prefixo que hoje é a Rádio Bandeirantes, antes Educadora, e naquela época a PRC9 foi a primeira transmissão no rádio de um derby feita por Julumar Brito. E nós estamos aqui mais uma vez para registrar essa história, esse dia tão importante. E estamos recebendo dois convidados muito especiais. Vamos começar pela ordem de mando de jogo. A Ponte Preta é mandante e está aqui conosco 32 derbys. É mestre Dicá! Dicá, um abraço, bom dia para você. Bom dia, Batista, um abraço, um prazer muito grande retornar aqui a Bandeirantes, participar do seu programa, juntamente com o Edu, esse monstro sagrado aqui, Careca, enfim. Vamos falar muito de futebol, de derby, e esperamos que possa ser um grande jogo. Antônio de Oliveira Filho, Careca, 16 derbys, está aqui conosco. Careca, um grande abraço para você e obrigado por ter aceito o convite para debater o derby conosco aqui na tela da Band. Legal, Batista. Muito obrigado também pela oportunidade. É sempre bom, né, falar no derby. Eu bati, acho que o recorde, né, acho que 16 e só tive a maioria tudo empate, né, mas sempre é bom, ainda mais como o próprio Edu disse, que é, né, o derby do centenário. A gente espera que seja um grande jogo. É isso aí, vamos falar muito de derby, todos os assuntos que gravitam em torno desse grande clássico campineiro. Derby é muito mais derby aqui na tela da Band. 24 de março, uma data que já faz parte da história de Ponte Preta e Guarani. Em 1912, as equipes se enfrentaram pela primeira vez em um amistoso. E assim como o jogo do próximo sábado, em que o derby completa 100 anos, o placar é desconhecido. Neste período foram 187 jogos com muitos gols, alegrias e tristezas. O Guarani leva uma ligeira vantagem nos confrontos, 65 vitórias contra 61 da Ponte Preta. Em 60 jogos, ninguém levou vantagem, empates marcados também por muitos gols. O Guarani balançou as redes do adversário 254 vezes, a Ponte Preta em 247 oportunidades. Vitórias em casa e no território do oponente, que levaram os torcedores ao êxtase. Vitórias com sabor de título, afinal derby sempre foi considerado um campeonato à parte pelos torcedores e também pelos jogadores. Mas não nos esqueçamos do equilíbrio. Nos últimos confrontos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias para cada lado. Em 2009, o Guarani levou a melhor. Já em 2011, a Ponte saiu vitoriosa. Hoje, Guarani e Ponte Preta vivem um bom momento no Paulistão e brigam para avançar à próxima fase. Sinal de que o 24 de março de 2012 vai ficar marcado pelo centenário do derby e por um jogo equilibrado e cheio de emoções. E conosco no programa especial de derby, Acessórios 3 Vias. Equipe personalize o seu caminhão ou picape na Acessórios 3 Vias. A Acessórios 3 Vias é uma das maiores empresas de peças e acessórios de Campinas e toda a região. Produtos da melhor qualidade e funcionários altamente treinados e qualificados. Serviços autorizados das melhores marcas com garantia comprovada. Posto de ensaio de cronotacógrafos, peças originais VDO e selagem autorizada em metro. Oficina de tapeçaria e espaço café. Atenção, ligue 3782-6060. Ou então entre no site acessorios3vias.com.br e confira, tem tudo lá e tem muitas ofertas especiais para você. Acessórios 3 Vias. Olha, está aqui conosco o mestre Dicá, que muito tempo foi comentarista aqui na TV Bandeirantes, mas jogou futebol e, acima de tudo, tem uma história gigantesca no derby, 32 derbys. Qual foi o melhor derby, aquele que marcou a sua história, Dicá?
Bom, eu estava até conversando com o Careca e tenho certeza absoluta que todos que participaram desse jogo não vão esquecer jamais. Foi a decisão do primeiro turno de 1979, onde a Ponte Preta conseguiu uma vitória por 3-2. Mas foi um jogo altamente técnico, com muita emoção para o torcedor. O Guarani tinha um time espetacular, está aqui o Careca, Jorge Mendonça, Lúcio. A Ponte Preta também tinha um time muito bom. Até disse, se o Guarani vencesse, não seria injusto. Se a Ponte venceu, não foi injusto. Por quê? Houve uma igualdade. A Ponte teve uma oportunidade no final com o Direi e decidiu. Mas, historicamente falando, foi o melhor que eu participei. E a mesma pergunta para o Careca, que está aqui conosco, disputou 16 derbys. Ele disse a maioria empate, né, Careca? Mas você teve quantas vitórias? Acho que foram 3. Edu, me ajuda aí. Vitórias, né? Vamos começar pela derrota. 16 derbys. Já esqueci um desses 3-2 que derrota você o já falou, viu? Foram, Eu já esqueci desse 3-2 aí, que foi vitória da... Dos 16 da do Ponte. Careca foram 4 derrotas, 10 empates, sobraram 2 vitórias. Bom, uma que eu acho que foi a estreia A minha, estreia. que eu fiz os 2 gols, né? Exato. E foi esse Que o foi... que marcou? eu esse acho mais que foi importante? porque marcou. Mas assim, até pro torcedor, né? Não é nem, eu digo assim, na vitória. É claro que jogando em casa, né? Uma obrigação. É claro que o derby é muito aberto, não tem um equilíbrio, não tem esse resultado né, do time que joga em casa, mas marcou porque eu fiz os 2 gols. Com certeza, né, caiu na graça, né, do torcedor e aí ficou espetacular. Mas esses 2 gols aí foi no comecinho do Brasileiro de 78, que depois daria o título ao Guarani, Careca começando. Não foi o primeiro como profissional, você tinha marcado já antes. E você fez os 2 gols. Mas diz a lenda também, olha só, hein? Vai. Diz a lenda que naquele jogo o Carlos, o Oscar e o Polozzi estavam servindo a seleção. Mas peraí, explica direito. Não, a camisa era da Ponte, eu não quero nem saber, O Edu cara. já tacou água no seu show. Você vê como que é? Pô, era Juninho e Nenê. Juninho e Nenê. Que os 2 jogadores também serviram E Rafael no gol. na seleção. Rafael também participou em seleção. O Rafael não lembro, não. No 17, acho que não. Só se for de mas base. enfim, não, mas era Juninho e Nenê, jogadores de seleção. Inclusive o Juninho nós estivemos juntos em 82. Sim. Então, quer dizer, era a defesa de altíssimo nível. Não tem esse negócio não, cara. Nenê também teve na seleção. Nenê, exatamente, eu falei Nenê Santana. Não, mas pra gente, eu digo assim, o Oscar, claro, o Oscar Polozzi que marcou, né, marcou a sua história, não só no campeonato, na Ponte Preta, mas o Juninho e o Nenê fizeram história, hein? Uma dupla, um se completava o outro, porque o Juninho era mais duro, né? Duro na marcação, o Nenê mais clássico. E tem a história. E naquele momento eu estava iluminado, vamos dizer assim. E foram os 2 gols de Careca no derby. Dos 2 16 gols. que ele participou, os 2 gols dele. Agora, teve um Exatamente. derby que foi o de 1981 no estádio Moisés Lucarelli. Veja o que era o futebol de Campinas. Derby no estádio Moisés Lucarelli, decidindo quem é que passaria para a final do Campeonato Paulista. A Ponte venceu. Careca estava nesse jogo, foi expulso, né, Foi Careca? expulso. Eu não lembro disso aí não, mas... Não lembra, não? Mas o senhor foi expulso. Pô, Careca foi expulso. O senhor foi expulso, sim, senhor. E o Osvaldo marcou um gol de bicicleta nesse jogo, não foi isso? Não, Não foi bem bicicleta. Não, como é que foi de cá? Foi uma puxadinha assim, a bola encobriu o goleiro. Então, mas, Ele não fez o movimento, né, de uma bicicleta, né, no caso. Não, mas esse derby aí foi o tal derby do Birigui. Entendeu? Porque foi uma bola atrasada. Lá quase na linha de fundo, o Serginho, né? Foi Exatamente. tentar evitar o escanteio, ele acabou batendo um pouquinho roupa ali, o Serginho roubou, jogou Tava molhado o campo. Tava molhado. Marcou a vida do Birigui. Passou a vida inteira sendo cobrado por causa desse lance aí. Birigui teve que sumir do Guarani, foi jogar em Recife, foi pro Recife, Santa Cruz, depois foi para Portugal, mas ficou marcado, que ele evitou o escanteio. A maior virtude aí, lógico que houve essa infelicidade do Birigui, foi a persistência do Serginho. De acreditar. Uma bola perdida. Foi. Quer dizer, ele deu um pique, como se a bola, ele fosse alcançar a bola. E, por coincidência, o goleiro acabou facilitando. O Birigui acabou facilitando para ele. Agora o derby tem essa característica, ele consagra, que foi o caso do Careca, que marcou 2 gols, né? Projetou a carreira dele, início de carreira. Luizão também marcou gol em derby, projetou a carreira. E às vezes, Neto também, né? Marcou um gol. 2 gols, né?
Sérgio Guedes. No Sérgio Guedes tomou um gol do meio da rua do Neto, no meio das pernas. Foi 2-1. Então o derby consagra e o derby também tem essa característica, como aconteceu com o Birigui, ele marca de maneira negativa e o cidadão fica sendo cobrado ao longo de toda a carreira. Neste derby que vai acontecer daqui a pouco, perguntar para o Dicá e para o Careca, começar com você, Dicá. Você acha que tem possibilidade de termos nesse derby heróis e vilões ou não? Eu acho que todo jogo isso aí acontece, né, Batista? Uma falha de um zagueiro, um erro de passe, proporciona um contra-ataque, um gol perdido que é decisivo. Isso é muito natural acontecer no futebol. Mas eu acredito na igualdade, quando eu falo igualdade, porque são as duas equipes ali no mesmo nível. E pode ter certeza, alguém sai como herói e tem alguém que sai como vilão. Isso em toda a história do derby já aconteceu. Nós temos 2 nitroglicerínicos nesse jogo aí, né? Um pelo lado do Guarani, que é o Domingos, e outro Roger, pelo lado da Ponte. E aí, Careca, você acha que pode ter algum herói, algum vilão aí ou não? Emoções. É aquilo que eu digo a dia, com certeza, ainda mais no derby, numa situação que é até interessante, que as duas equipes estão bem dentro do campeonato e mantêm o equilíbrio. Então sempre vamos disputar, né? Vamos buscar uma posição talvez melhor dentro dessa classificação, dentro dessa reta final do Campeonato Paulista. Mas eu espero, né? Eu acredito que deve ter mais, vamos dizer assim, mais um futebol de qualidade, né? E que dê assim condição, talvez para ter mais emoções assim na parte positiva. Mas de negativa, de um ou outro, de ter um acidente nesse percurso nos 90 minutos, vão acontecer, mas a gente espera que tenha assim um pouco mais de qualidade nesse derby. Olha, é o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco aqui na tela da Band vamos falar de policiamento, o que é que o policiamento está preparando para este derby. A atmosfera da semana levou inclusive à proibição de torcidas organizadas no jogo de hoje. Voltamos já já.